Olá pessoal que está acompanhando aí os comentários acerca do livro Jung e o Mapa da Alma, de Murray Stein. No nosso último vídeo, nós falamos sobre o processo de individuação, mas eu apresentei de acordo com o livro, como o livro traz e apresenta isso pra gente, né? E eu percebo que não ficou muito claro, porque algumas pessoas queridas me mandaram mensagens pedindo para explicar ou para dar exemplos. Eu pretendo futuramente começar a fazer umas análises de diversas mitologias, de contos, que trazem, né, aí explicam, mostram pra gente o processo de individuação, como algo comum em todos os povos, em todos os tempos. Mas eu queria então fazer um reforço para esse vídeo, né? Então nós vamos continuar falando do processo da individuação, nós vamos falar dessas etapas conforme apresentadas aí no capítulo 8 do livro, mas agora eu vou pegar uma explicação que vem de outras fontes, não do livro, mas que também falam dessas etapas, né? Então, a individuação é um processo em que a gente sai de uma totalidade inconsciente e passa por uma espiral de situações que vão aprimorando a nossa consciência, desenvolvendo a nossa consciência, integrando os processos que estão inconscientes também, aproximando a gente da nossa totalidade. E aí a gente passa a ser então um ser integral ou a um estado de totalidade com consciência, né? Sai da totalidade inconsciente e ruma em direção a uma totalidade consciente. Então, se vocês lembram, são apresentadas aí pra gente algumas fases da nossa vida, né? Em alguns estudos a gente observa que essas fases elas estão relacionadas com alguns arquétipos, e a gente já falou aqui o que são arquétipos, que são ideias compartilhadas por toda a humanidade. São como jarros ou caixinhas que estão no inconsciente coletivo da humanidade. Cada povo, cada pessoa vai colocar dentro desse jarro, dessa caixinha, as informações de acordo com a sua cultura, com a sua vivência, né, com o seu histórico familiar, pessoal. Então, a gente tem essas ideias arcaicas, esses tipos arcaicos, esses arquétipos, regendo esses ciclos na nossa vida. Então, quando a gente nasce, a gente está numa grande sopa, né? Um grande caldeirão psíquico em que tudo está misturado. O nosso si mesmo, né? O nosso self, esse centro regulador da nossa consciência e a própria totalidade é uma coisa toda misturada. A gente não está diferenciado ainda. Cada uma das nossas partes. Então, nesse período em que a gente não tem ainda o eu formado, que nós somos puro instinto, regências arquetípicas, manifestação de instinto, de sobrevivência, nesse momento em que o eu não existe, desde o útero da nossa mãe até antes da formação desse eu, nós podemos dizer que essa fase ela é regida por um arquétipo de Ouroboros, né? É uma regência urobórica, aquela ideia da cobra que morde o próprio rabo, que significa a totalidade da nossa psique, né? Só que ainda sem consciência. A partir do momento que eu vou desenvolvendo o eu, que eu vou... A criança, né, por volta dos 2, 3 anos, começa a se referir a ela como eu, começa a dizer que as coisas são delas, começa a se perceber como não uma coisa só com a mãe, né, mas como um ser diferente. Nós passamos a ser regidos não mais por esse arquétipo urobórico, né, pela Ouroboros, mas pelo arquétipo materno, porque a primeira fase da nossa vida, do nosso processo de desenvolvimento, é desenvolver o nosso campo emocional, é ser protegido pela mãe, é lidar com a nossa família, trazer os processos inconscientes para serem projetados
dentro da nossa família. Então a gente é regido por esse arquétipo do materno, que acolhe, que amamenta, que cuida dentro da casa, que se aprende um pouco das relações mais próximas, né, das relações primárias, interpessoais. Então tudo está envolto ali por um universo, ou deveria estar envolto por um universo de cuidado, de preservação, de acolhimento, de carinho, de um campo emocional, de nutrição. Essa fase geralmente ela vai em torno aí de uns 7 a 9 anos. E aí existe uma mudança na nossa psique. Outro arquétipo passa a reger a pessoa, que seria o arquétipo paterno. E dentro dessa ideia do arquétipo paterno, a gente imagina que desde a ancestralidade a figura do pai era aquele que saía para caçar enquanto a mãe cuidava do filho, cuidava da casa, da alimentação. E eu não estou querendo ser machista ao dizer isso, eu estou dizendo uma referência arquetípica, arcaica. Hoje as coisas estão mudando, né? A pessoa pode não ter uma mãe biológica, mas alguém cumprir a função do arquétipo materno, do mesmo modo que alguém pode não ter um pai, mas alguém vai ser aquele responsável por preencher esse jarrinho do arquétipo paterno, que está sendo regido aí a partir por volta dos 8 anos de idade, em que a criança vai conhecer o mundo, vai para a escola, ela vai aprender a lidar com as coisas para além da casa dela, né? Para além do conforto daqueles que amam essa criança, que estão ali para proteger, né? Então tem um conto que narra muito, né, essa passagem do complexo materno para o complexo paterno, que conta o seguinte: um dia um rapazinho, um menininho, né, que tinha mais ou menos essa idade, 8, 9 anos, ele até então vivia dentro de casa, na sua oca, com uma mãe, numa aldeia, era um povo ainda bastante ligado à natureza, um povo primitivo, de maneira, não de maneira pejorativa, mas um povo que estava ligado com a terra, né? E isso era muito demarcado nesses povos. Então, a mãe cuidava do menino, tudo que a mãe ia fazer, o menino ia junto e o pai saía para caçar. Mas chegou um momento em que esse menino tinha que ser iniciado, sair do colo da mãe e ir para o campo de atuação do pai, do masculino. Então esse pai convoca ali a mãe e o menino e diz: olha, a partir de amanhã você vai começar a caçar comigo. E durante uma semana esse menino ia caçar junto com o pai e aprendia como andar pela mata, pela floresta, como usar as armas, que tipo de animais se deve caçar de dia ou de noite e tal. E passado uma semana, o pai disse para ele o seguinte: agora, para sua iniciação, para você deixar de ser criança nessa primeira infância, você tem que caçar sozinho. E você só pode voltar para casa quando você trouxer a caça. A mãe ficou desesperada. Embora ela soubesse que era assim que acontecia com todas as crianças daquela cultura, mas ela ficou desesperada porque ela queria proteger, ela queria que o filho ficasse ali, mas o pai o levou para caçar. Então o menino se despede do pai e da mãe, recebe o arco e a flecha dele e vai para a mata. Passado um dia inteiro, logo a hora que estava prestes a anoitecer, esse menininho volta. Volta com um ratinho, um gambazinho, um ratinho, um bichinho bem pequenininho, pendurado assim nas costas. E mostra pro pai e pra mãe. O pai, quando vê, olha e vê aquele bicho muito pequeno, né? A mãe, quando vê o menino, ela fica eufórica. Fala, graças a Deus, meu filho voltou em segurança. E corre e abraça o menino e beija. Tá bom, filho. Ele fala, mas é tão pequenininho, mãe. Fala, não tem problema, filho, tá ótimo. O importante é que você voltou em segurança. Entre aqui. A hora que o menino vai entrar, o pai coloca a mão no peito dele e fala, meu filho, eu sei que você pode caçar algo melhor do que isso. Se eu deixar você entrar aqui, e se eu fizer a vontade da sua mãe, você não vai saber o valor que você tem e a capacidade que você tem. Então, eu poderia aceitar esse animal muito pequeno como uma prova da sua iniciação. Mas eu sei que isso não vai fazer bem para você.
Então você vai fazer o seguinte, você volta para a floresta, só quando você trouxer um animal de médio ou grande porte, aí você pode entrar em casa de novo. Então, a atitude da mãe é essa atitude de amparar, de cuidar, de proteger, de passar a mão na cabeça, de dizer que o filho é lindo, ele é o melhor filho do mundo e que ele é o mais talentoso. Muitas mães fazem isso, ou quando não é a mãe que faz, mas isso compõe uma característica do arquétipo materno. Agora, essa transição para a realidade do pai é aquela em que eu vou lidar com a realidade. Né? Então, lidar com o arquétipo paterno também está relacionado com perceber as cobranças que vão ser feitas em torno de você, do seu desempenho, da sua ética, da sua responsabilidade. Isso tudo está dentro da caixinha desse complexo paterno, que pode ou não ser preenchida por uma figura masculina. Pode ser que seja preenchido por uma outra figura feminina ou pela própria mãe, que vai ter que dar conta de preencher esses dois jarrinhos aí, essas duas caixinhas, né? Mas chega um momento necessário para o desenvolvimento da psique, para o nosso crescimento, que a gente abra um pouco a mão desse cuidado materno e aprenda a andar e lidar com a sociedade, andar na rua e a trabalhar. Então, primeiro arquétipo seria o Ouroboros, né, em que a psique é uma totalidade ainda sem consciência. O segundo, eu passo a ter consciência, eu passo a existir um ego, a noção do eu, só que eu ainda estou sob a regência do materno, da proteção e do cuidado, é o complexo materno. O terceiro ciclo é esse eu vai sair do conforto da sua casa. Eu vou começar a aprender a andar do lado de fora. Isso é regido pelo complexo paterno. Quando chega na adolescência, pai e mãe não servem mais. A gente precisa desenvolver outras coisas que pai e mãe não vai dar conta, como por exemplo a sexualidade. Né? Pai e mãe não vai dar conta disso. Então a psique, o inconsciente recolhe as projeções heróicas e também todas as questões de conflito também, as sombras que são projetadas ali nos pais, toda não, né? Alguma coisa recolhe ali e vai procurar do lado de fora, para além da família, para além da asa do pai e da mãe, né? E aí a gente tem um terceiro arquétipo, que é o arquétipo da alteridade, em que eu vou procurar no outro. Meu inconsciente vai ser projetado em figuras heróicas, vai ser projetado em algum artista ou algum revolucionário, alguém que eu admiro, né? Nos meus amigos, na identidade daquele meu grupo ali, naquela turma que tem uma personalidade meio predeterminada, mas isso vai para o lado de fora. E ali a gente vai aprender a desenvolver a nossa personalidade para além do pai e da mãe. E nessa fase tem todo aquele conflito de achar que pai e mãe não sabem nada, né? Que essa foi retirado, né, essa transferência que havia em pai e mãe, colocado do lado de fora. E é importante para o nosso desenvolvimento. A gente precisa disso, a gente precisa querer sair de casa, a gente precisa querer se estruturar financeiramente, a gente precisa querer ser uma pessoa minimamente bem sucedida, estabilizada, né, ter um ego bem estruturado para fazer o próximo processo, passar pelo próximo processo, que algumas pessoas vão passar, outras não vão chegar lá, mas que isso não determina quem é melhor que o outro ou não, né? Que seria o processo da individuação, que é regido pelo arquétipo do si mesmo, que é eu passo a ser regido pelo meu próprio eu, mas não o eu menor, que é o ego, mas pelo meu eu maior. Quando eu abro mão da necessidade de controle, de achar que o meu ego é capaz de resolver todas as coisas, quando eu começo a perceber que eu projetei a minha contraparte na pessoa que eu me relaciono e que independente de quem eu me relacionar, eu sempre vou estar projetando algo que é meu. E aí eu posso então começar a enxergar as outras pessoas com menos projeções para me relacionar. Eu posso perceber que existe uma inteligência dentro de mim,
que também existem partes que me causam medo, que me causam desafios, que me tomam, e que tudo isso sou eu mesmo, né? E aí sim, eu vou em busca de ser quem eu sou, de ser quem eu sou de verdade, de conhecer a minha própria natureza, não mais pela opinião da minha mãe, não mais pela opinião do meu pai, da religião que me educou, me deu alguns valores ali. Eu vou poder escolher quais desses valores realmente são bons ou não para mim, né? E aí eu vou desenvolver a minha autonomia, auto de eu, de próprio, e nomia de nomoi, as regras, né? Então as minhas próprias regras, as regras que vão governar a minha psique a partir de agora, ou pelo menos nas quais o meu ego vai se pautar para fazer as suas escolhas dentro do que lhe é possível, né? Mas sabendo que existe uma parte muito maior do que eu, que habita o meu inconsciente, e que é esse self que sempre esteve ali, que decidiu qual momento de cada vida, o que a gente iria aprender, né? O self ele é muito interessante, porque ele é assim, a gente tem os nossos vasinhos, né? Como eu falei, dos complexos. Quem vai colocar o conteúdo que a gente viveu e guardar ali dentro desses vasinhos é o self. A gente não escolhe o que a gente vai guardar, as mágoas que a gente vai sentir, as lembranças que a gente vai ter. Mas o self escolhe, porque ele sabe que a gente vai precisar de algumas vivências que vão ser dolorosas, mas que são necessárias para a gente crescer. Então, por exemplo, numa família tem 3 filhos. O pai e a mãe é o mesmo, dos 3 filhos. E o pai e a mãe tratam com igualdade os 3 filhos, a mesma quantidade de amor, de carinho, de respeito, de atenção. Seja pouca ou muita, né? Não interessa. Agora, para cada um desses filhos, o complexo paterno e o complexo materno vai ser carregado de determinadas informações. Ora, mas esse pai, que ele era meio ausente, né, para todos os filhos, por exemplo, por que é que para uma pessoa esse complexo paterno ele está carregado de determinada informação e para outra está carregado de outra, né? Então tem gente que mesmo com a ausência do pai tem o pai como um herói e o pai e aquela não consegue se soltar da imagem do pai e guarda boas lembranças, e quando precisa de uma segurança, lembra do pai, ou quando precisa fazer algo, lembra de como o pai faria para fazer também. Já para outra pessoa da mesma família que teve o mesmo pai, lembrar desse pai pode ser um tormento, porque meu pai fazia tudo daquele jeito e eu não quero fazer como meu pai fazia, né? Então, quem decidiu isso? Se o pai e a mãe eram os mesmos para os filhos diferentes. O self. O self, ele vai orquestrar tudo que vai acontecer na nossa vida. Então, se eu vou ter uma lembrança, uma imagem, né, uma fantasia acerca do meu pai, que pode ser fantasia ou não, porque tem gente que... Deixa eu passar aqui isso aqui. Tem gente que tem uma imagem do pai que não está de acordo com a realidade, né? É um pai que não é real, né? É um pai que está dentro da cabeça dele, tanto pro bem quanto pro mal, né? Mas o self, ele sabe as dores que você vai precisar para desenvolver algumas coisas necessárias na sua vida, para desenvolver algumas forças. Então é esse self que vai escolher o que vai colocar lá. Então ele sempre esteve trabalhando conosco. Ele sempre esteve junto. E esse processo de individuação, que pode ou não chegar até essa fase de maior aprofundamento, de maior autoconhecimento, ele vem trazendo pra gente a noção de que nós somos, né, uma totalidade, mas que essa totalidade agora ela não é mais inconsciente. Começo a ter consciência. Por que começo? Porque não acaba, né? A gente não se individua e acabou. Não, eu começo a ter essa consciência, e essa tomada de consciência, o processo de individuação é justamente o processo de observar que eu não sou só o meu ego e que existe muito mais dentro de mim, né, no meu inconsciente, que existem outras formas autônomas que habitam o nosso eu e que a gente não percebe que elas estão atuando. Então a gente começa a perceber quando a gente é tomado por um complexo. A gente pode
através dos processos de imaginação ativa, se comunicar com essas outras partes, deixar que essas outras partes falem, tragam informações pra gente, inclusive do próprio self, né? Então quem já viu o livro vermelho, os livros negros de Jung, podem observar que ali tem o registro de todo o processo de desenvolvimento, de individuação do próprio Jung, em desenhos, em mandalas, em textos, em que cada uma das partes da psique dele falavam com ele, né? Agora, se a gente vai acreditar que isso é algo de ordem espiritual num sentido mais transpessoal, que são espíritos que comunicam com a gente ou não, acho que é uma escolha de cada um, que a gente pode observar como autêntica das duas maneiras, né? Tanto um fenômeno psicológico como um fenômeno espiritual ou transpessoal, né? Até porque, às vezes, a pessoa nunca vai ter conhecimento acerca do que é psicologia analítica, mas ela vai ter contato com o terreiro, com o grupo espírita. E se o que ela está fazendo ali para o processo de desenvolvimento dela, dentro de uma ritualística espiritual ou religiosa, vai servir para o processo de individuação dela, qual que é o problema se for, né? Até porque a gente fala do processo de individuação e hoje coloca a espiritualidade, a religiosidade, né, melhor dizendo, como algo às vezes menor, né? Só que assim, só foi possível perceber que existia self, Imago Dei, ânima, ânimos, a função religiosa da nossa psique, através dos processos espirituais. Né? Então, isso não é menor. Isso é a prática, mas são as práticas mais populares do mundo para a gente entrar em contato com quem nós somos, né? O problema é quando a gente não tem a nossa autonomia, quando não é uma espiritualidade ou uma religiosidade que permita que eu conheça a minha própria natureza, viva de acordo com a minha própria natureza, fique em paz em não ser perfeito, em ter as minhas próprias sombras, né? E consiga desenvolver a minha autonomia, fazer as minhas próprias regras. Quando a gente tem uma religião ou uma prática espiritual que oferece esse tipo de ferramentas pra gente descobrir quem a gente é, ficar em paz com as nossas próprias sombras, estar de acordo com a nossa natureza e criar as nossas próprias regras, os nossos próprios valores, certamente vai ser uma ferramenta muito importante no processo de individuação, né? Agora, se não tiver, no processo de individuação, fica muito pesado carregar. E aí, ou a gente carrega, ou a gente individua. Então, individuar-se, que é um processo que ocorre mais pela metade da vida, na metanoia, por volta dos 40 anos, um pouco antes, um pouco depois, é também decepcionar as pessoas, né? É romper com as expectativas que as pessoas têm sobre você. Que você só pode ser você mesmo se você conseguir se soltar das expectativas que criaram a seu respeito. Será que ficou um pouquinho melhor isso aqui? Eu ainda ia contar uma história, mas ainda vou deixar essa história para outro momento, que passou de 20 minutos já. Mas me diz se ficou mais fácil entender com esse vídeo ou se ficou mais confuso. Eu agradeço, tá bom? Um beijo, gente.